Big Brother, A Fazenda, MasterChef. Vários dos programas mais assistidos no Brasil foram criados no exterior. Como funciona o mercado de adaptação de formatos estrangeiros que fazem sucesso em vários países? Watching our top 10 battle it out in the heat of the kitchen today, guys, was a moment to savor. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te incomodamos? Pues sí. Oye, chica, pues vete... Bueno, ¿yo qué quieres? ¿Que te engañe y te ponga otra cara? No, no, me puedes poner la que quieras, pero no sé qué te hemos hecho, chica. Nem todos os programas exibidos na TV são idealizados e produzidos pelas emissoras. Os canais de televisão têm recorrido cada vez mais às empresas que vendem formatos. No Brasil, por exemplo, as produtoras Endemol e Floresta são responsáveis por diversos programas exibidos em diferentes emissoras de TV aberta e por assinatura. Essas empresas viabilizam o licenciamento e a produção de formatos desenvolvidos no exterior, acompanhando as etapas de adaptação para os canais brasileiros. Cada unidade de Endemol espalhado pelo mundo tem um departamento criativo, e dentro desse departamento criativo existem mentes criadoras, mentes inquietas, que estão sempre buscando inovar, criar formatos novos, e todos esses formatos que são criados fazem parte de um catálogo. E esse catálogo, então, entra à disposição de todos os escritórios da Endemol no mundo para que a gente possa comercializar esse formato. A gente é uma produtora da Sony aqui no Brasil, então a gente tem o direito de produzir todos os formatos de ficção e de não ficção do catálogo da Sony aqui no Brasil. Quem quer ser um milionário? Shark Tank Brasil. Top Chef do Brasil. Meus prêmios Nick! E a gente tem algumas modalidades de comercialização. Uma dessas modalidades que nós temos aqui é o licenciamento de formato, que é quando um streaming, uma emissora, uma marca busca a Endemol e quer licenciar este formato para a sua grade de programação. Uma vez que a gente vende a licença, a gente faz o acompanhamento. Uma outra modalidade é vender a licença de formato para esses streamings, para esses canais, onde a gente vende também a produção. Então a gente trabalha desde a criação de um programa até a venda desse programa para o cliente, para o player. A gente trabalha na construção desse orçamento desse programa, na contratação do elenco para esse programa, dos profissionais envolvidos, a gravação em si desse programa, a pós-produção e a entrega final. Errar custa caro. E aí é onde o formato se sobressai. Por quê? Porque vem uma bíblia de produção, vem um manual de instrução falando faça isso e não faça isso, senão vai dar errado. 사랑하는 것이라 영원한 거라고. Fuera máscara! Fuera máscara! Fuera máscara! Por Dios santo! Dulce Maria! Quando a gente fala de comprar formatos, olhando pela ótica da televisão, é sempre a ótica pela ótica da audiência. Então, quando ela vai buscar um formato, ela busca olhando o fator, primeiramente, tá? Criatividade, segundo, custo. Tem muitas ideias que são incríveis, são maravilhosas, mas elas são muito caras. Cada emissora de televisão também tem uma relação investimento de produção por retorno comercial. O que isso significa? Uma emissora líder de mercado consegue gastar, por exemplo, X milhões numa produção, porque ela, pela audiência que ela tem, ela consegue retornar de comercial o dobro, o triplo daquilo. Certamente, dentro dos nossos formatos de catálogo que são mais adaptados no mundo, eu não tenho como não destacar o Big Brother e o MasterChef. São dois formatos mundialmente conhecidos e que possuem muitas adaptações em vários territórios. A gente
fez diversos programas, a gente fez The Ultimate Fighter Brasil, Lady Night, a gente fez uma série internacional agora chamada Rio Connection. Alguns são criações próprias, como é o caso do Dono do Lar, como é o caso do Túnel do Amor, que é um formato que a gente criou agora recentemente, que foi para o ar no Multishow e na Globoplay. E tem alguns que são formatos, que é o caso do De Férias com Ex, que é o caso do Shark Tank Brasil, Quem Quer Ser um Milionário, que são formatos da Sony ou de outras distribuidoras que a gente também realiza aqui. Esse é pra você que sempre shippou os seus amigos na balada. Alguém deu uma arrependida no amigo que trouxe ou todo mundo confia? Um teste de amizade e pegação. O túnel é o chip. Vamos ver quem conhece o amigo de verdade e shippa ele com a pessoa certa. Para a gente criar uma identificação com a nossa audiência, com o público brasileiro, a gente quase sempre precisa adaptar uma coisa ou outra, né? Seja um tempo de alguma dinâmica, seja um outro personagem que a gente traz para a história, seja a quantidade ou perfil dos participantes de um reality show, se for o caso. Então a gente tem uma certa liberdade, sim, desde que a gente respeite os principais pontos e as principais dinâmicas daquele formato. A gente sempre tem que reportar as mudanças que a gente faz para os donos do formato, né? Quando a gente traz esse formato para o nosso país, a nossa missão é preservar os principais elementos desse formato para que a gente possa não descaracterizá-lo, uma vez que ele já foi feito em outros territórios, ele é facilmente reconhecido quando você assiste a versão nacional ou a versão internacional. Não adianta você licenciar um formato, não adianta você importar um formato, se quando ele chega no seu território, quando ele chega no Brasil, se a gente não coloca as características do nosso povo, o jeito que a gente gosta de consumir esse conteúdo. Se sobreviver, casa. Beijo! Vai, Fernandinha! Beijo, galera. Os melhores criadores de conteúdo gastronômicos. Só tem maluco aqui. Beleza! Tudo pela audiência! Esse é o Moda S.A. A pergunta que não quer calar. É diferente produzir para o streaming, para o cabo e para a TV aberta, porque normalmente os orçamentos são diferentes, normalmente os tempos são diferentes. Então, para produzir para o cabo, normalmente a gente tem que ser mais rápido. Para produzir para o streaming, normalmente a gente tem um tempo de desenvolvimento muito maior, consequentemente um orçamento maior. Para a TV aberta, a gente também tem um tempo às vezes um pouco mais reduzido. Para a TV aberta, a gente tem então essa possibilidade de conversar com um público ainda maior, um público que está ali à disposição, com controle remoto na mão e ávido por conteúdo, buscando novidade, buscando novos programas para poder se envolver, torcer, consumir aquele programa. E quando você pensa no conteúdo de streaming ou TV por assinatura, onde existe uma necessidade de um investimento financeiro para que você tenha acesso a esse conteúdo, geralmente é um pouco mais fechado, é um pouco mais focado no público específico que essas plataformas possuem. No fim das contas, o que a gente precisa valorizar cada vez mais é respeitar o consumidor na sua própria plataforma, do jeito que ele quer consumir o seu conteúdo. A gente tem algumas técnicas quando elabora, quando cria ou desenvolve um formato. O nosso objetivo é criar algo global. O que significa global? É que não tenha características tão enraizadas na cultura daquele país que você vai exibir. Então, por exemplo, é como se a gente criasse algo que pudesse ser exibido na França, na Espanha, nos Estados Unidos e não houvesse nenhum choque de cultura. Então, a cada formato que a gente cria ou a gente produz aqui, acho que o nosso maior desafio é se reinventar. Como, por exemplo, a gente criou o Túnel do Amor, esse formato que é um formato de relacionamento, é um formato de confinamento, mas o grande diferencial dele é que a gente tinha, ao invés de ter uma casa, a gente tinha 2 casas, onde os participantes ficavam confinados em 2 casas e a gente tinha um túnel que ligava a eles. Não deixa de ser um programa de relacionamento, um programa de confinamento, como esses grandes realities, só que com esse diferencial. Então, a cada formato que a gente cria ou que a gente produz, a gente tenta uma ideia nova, um twist novo, alguma coisa que torna ele diferente de todos os outros. Os clientes das produtoras que licenciam formatos não se restringem às emissoras de TV e aos serviços de streaming. Nos últimos anos, aumentou a demanda de criação de formatos para promover marcas e anunciantes.
A estratégia, conhecida como Branded Content, busca captar a atenção do consumidor durante o programa, de forma mais natural. Quando você cria para a empresa um reality, um formato, a proposta é totalmente diferente. Por quê? Porque não é o objetivo de você criar para a sua audiência. Você cria para o seu consumidor. É um pouco diferente, né? Então, ou seja, uma cervejaria, ela sabe quem é que consome a cerveja dela. Então, ela vai criar um reality amparado na missão, valores, metas, objetivos da sua marca, né? Então, a marca está lá inserida. As marcas estão cada vez mais buscando conteúdo específico direcionado para o seu público. Porque quando você foca com quem você quer falar, quando você mira a sua seta com quem você quer falar, o seu resultado tende a ser um pouco mais assertivo. Cada vez mais vocês vão ter possibilidade de ver marcas se associando e desenvolvendo conteúdos originais. Aqui dentro da Endemol mesmo, a gente tem uma competição de influenciadoras que têm seus cabelos lindos e maravilhosos, patrocinado por uma marca que tem como objetivo final encontrar a influenciadora que saiba se comunicar melhor através dos seus penteados, através do seu cabelo. A gente criou esse formato original associado a essa marca e esse formato já aconteceu, por exemplo, em Portugal. Vamos ter 4 semanas de muita dedicação e trabalho da vossa parte, certo? Pois então, resolvemos juntar algumas fotografias vossas para perceber como é que tem sido a evolução, não só da vossa imagem frente à câmara, mas também dos vossos cabelos. Nós importávamos muitas ideias, muitos formatos, e agora estamos começando a ter alguns formatos globais e temos sim exemplos de produtoras e de plataformas de streaming aqui no Brasil que conseguiram desenvolver formatos que vão ser exibidos no exterior. A gente vai ganhar cada vez mais corpo, o audiovisual brasileiro vai ganhar cada vez mais possibilidade de criar formatos originais cada vez mais fortes e com grande possibilidade de internacionalização. Então, eu acho que é uma movimentação do mercado e um olhar do mercado de fora, assim, que está crescendo. Nossa prioridade é fazer sucesso aqui, é que a nossa audiência se identifique com o nosso produto e que ele seja tão bom que funcione fora. Eu acho que a gente tá se espalhando ali aos poucos em todos os lugares.